Em Mateus capítulo 16 versículo 23 Jesus disse algo que deveria nos abrir os olhos para sempre. Ele estava conversando com Pedro, um dos seus discípulos mais próximos, um homem que havia acabado de fazer a confissão mais correta da história dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E poucos versículos depois esse mesmo Pedro tentou impedir Jesus de cumprir a sua missão. E Jesus se virou para ele e disse: Arreda Satanás. Tu me és pedra de tropeço porque não cogitas as coisas de Deus mas as dos homens. Observe o que Jesus fez ali. Ele não tratou Pedro como inimigo. Ele reconheceu que o inimigo estava usando Pedro como instrumento. Essa é uma das revelações mais importantes das Escrituras sobre como o diabo opera. Ele não vem diretamente. Ele usa pessoas reais, pessoas próximas, pessoas que você ama. E hoje você vai aprender a reconhecer os sinais de que isso está acontecendo na sua vida agora mesmo. O primeiro sinal de que o diabo está usando uma pessoa contra você é que ela consistentemente te afasta da vontade de Deus com argumentos que soam razoáveis. Pedro não disse a Jesus que ele estava errado de forma óbvia. Ele disse: Isso não te acontecerá, Senhor. A linguagem era de proteção, de cuidado, de amor, mas o efeito seria desviar Jesus do plano do Pai. A pessoa que o diabo usa contra você raramente vai chegar com um argumento óbvio. Ela vai usar a linguagem do cuidado, da preocupação, do bom senso, da experiência de vida. Mas o resultado consistente de ouvir essa pessoa é que você se afasta do que Deus claramente te mostrou. Você adia a obediência, você questiona a chamada, você recua do que estava construindo. Provérbios capítulo 14 versículo 12 diz: Há um caminho que parece direito ao homem, mas ao fim dele estão os caminhos da morte. A pessoa que o diabo usa sabe exatamente como apresentar o caminho errado de uma forma que parece completamente correta. O segundo sinal é que essa pessoa sempre aparece com influência máxima nos momentos de maior vulnerabilidade espiritual. Em Lucas capítulo 4 versículo 13 a Bíblia diz algo revelador sobre o diabo. Quando tentou Jesus de todas as formas e não teve êxito, disse que o diabo se afastou dele até um tempo oportuno. O diabo opera por timing. Ele estuda os seus momentos de fraqueza, de dúvida, de cansaço, de frustração. E é exatamente nesses momentos que a pessoa que ele usa aparece com a palavra certa no lugar certo. Quando você está financeiramente fragilizado, ela aparece com a proposta que compromete a sua integridade. Quando você está emocionalmente esgotado, ela aparece com um relacionamento que vai te destruir. Quando você está espiritualmente seco, ela aparece com a doutrina que vai te afastar da verdade. A consistência do timing não é coincidência, é estratégia. E reconhecer esse padrão é o que te protege. O terceiro sinal é que depois de cada interação com essa pessoa você sente que perdeu algo espiritual. Não necessariamente algo que você consiga nomear, mas uma leveza que existia antes não existe mais, uma certeza que você tinha ficou turva, uma direção que estava clara ficou confusa. Gálatas capítulo 5 versículo 7 Paulo escreve a uma comunidade que havia sido desviada e pergunta: Corrieis bem quem vos embaraçou para não obedecerdes à verdade? A palavra embaraçou no original grego significa cortou pela frente, como quem corta a pista de uma corrida. A pessoa que o diabo usa não vai roubar sua carteira, ela vai cortar a sua pista espiritual, ela vai embaraçar o que estava fluindo. E você vai perceber isso não por um evento dramático, mas por essa sensação persistente de que algo foi tirado que você não sabe como recuperar. O quarto sinal é que essa pessoa tem um padrão de divisão onde quer que ela esteja. Em Romanos capítulo 16 versículo 17 Paulo instrui: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que causam divisões e escândalos e que vos desvieis deles. O verbo noteis no original é uma instrução de vigilância ativa, de observação cuidadosa. Paulo está dizendo: prestem atenção no padrão. E o padrão que ele descreve é divisão. A pessoa que o diabo usa não briga com todo mundo ao mesmo tempo, ela vai construindo. Dividindo sutilmente. Você contra seu cônjuge, você contra seu pastor, você contra seu sócio, você contra seus filhos. Ela nunca é a causa óbvia do conflito. Ela é sempre o elemento comum. E quando você traça o mapa de todas as divisões ao seu redor e encontra esse elemento comum, você encontrou o instrumento do inimigo. O quinto sinal é que essa pessoa usa afeto e dependência emocional para te manter preso a ela. Em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 6 e 7 Paulo descreve pessoas que penetram nas casas e levam cativas mulheres carregadas de pecados e que são guiadas por desejos variados, sempre aprendendo e nunca podendo chegar ao conhecimento da verdade. O padrão que Paulo descreve é de captura emocional que impede o crescimento espiritual. A pessoa que o diabo usa para te destruir muitas vezes cria em você uma dependência afetiva tão forte que você se torna incapaz de enxergar o que ela está fazendo. Você defende ela quando outros te alertam. Você justifica os padrões destrutivos. Você prioriza o vínculo com ela acima do seu crescimento espiritual. E essa dependência é exatamente o que o inimigo quer, porque uma pessoa emocionalmente capturada é uma pessoa espiritualmente paralisada. Aqui está o que fazer com tudo isso. Jesus não disse a Pedro que ele era um inimigo.
Ele confrontou o espírito que estava operando através de Pedro e continuou a missão. Esse é o modelo bíblico. O reconhecimento não é para que você trate as pessoas como inimigos. É para que você identifique o espírito que está operando e responda com autoridade espiritual e não com ingenuidade emocional. Efésios capítulo 6 versículo 12 nos lembra que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades. A pessoa é um instrumento. O alvo real é o espírito que a está usando. Ore pela pessoa, mas proteja a sua missão. Estabeleça os limites que Jesus mesmo estabeleceu. E mantenha-se vigilante, porque 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. A sobriedade e a vigilância que Pedro recomenda não são paranoia, são postura de quem conhece o inimigo e não se deixa surpreender. Se esse vídeo abriu seus olhos, compartilha com alguém que precisa reconhecer esse padrão hoje. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a palavra de Deus é ensinada com profundidade e sem concessão ao inimigo.